Olá, meu amado, olá, minha amada, como vocês têm andado? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz e muito alegre de estarmos aqui novamente para mais um vídeo sobre panorama bíblico do Antigo Testamento. Essa vai ser a quarta aula, a gente já falou sobre um panorama geral do Antigo Testamento, entramos em Gênesis, falamos da criação, da queda e agora vamos falar sobre o dilúvio. O porquê a gente está investindo um pouco tempo a mais, no livro de Gênesis, para tentar desmistificar essa cultura de que Gênesis é uma história. E a gente está aqui com o propósito de provar que Gênesis é real, a sua literatura total é real, para que a gente nos próximos livros possa seguir com tranquilidade, no mesmo raciocínio e pensamento. Então a gente fez aquela divisão de criação, queda, vamos falar de dilúvio, vamos falar do chamado lá de promessas com Abraão, vamos falar de cumprimento das promessas, a vida de Isaac, vamos falar de não acepção de pessoas através da escolha de Jacó e não de Esaú, e vamos falar de um Deus provedor, a previsão e já prepara José para que quando chegasse o momento certo, o povo escolhido do Senhor não passasse necessidade através da seca que iria assolar o mundo. Antes da gente iniciar aqui, eu vou deixar um abraço que me pediram aí, mandaram e-mail, até agradeço o e-mail, estava muito bonito, mas eu vou deixar aqui um abraço para o Natan, ele sempre está vendo nossos vídeos, comenta. Então, Natan, muito obrigado, que Deus te abençoe e obrigado mesmo pelo e-mail, pelas palavras. É assim que a gente ganha força para continuar fazendo o que a gente está fazendo. Deixando de lero e vamos para o que importa, vamos estudar a palavra de Deus. Hoje, como eu já falei, nós vamos entrar na parte do dilúvio. E a grande questão do dilúvio é sempre se o dilúvio é verdadeiro, é um mito, se ele foi territorial, se ele foi no planeta inteiro, se matou todos os seres humanos, o porquê disso tudo. E a gente vai tentar aqui, nesse pequeno espaço de curto tempo aqui, trazer para você não só a explicação, porque a ideia não é chegar aqui e trazer a explicação, mas também criar a curiosidade em vocês de ir buscar mais informações. Então, essas aulas não servem somente para trazer esclarecimento, também servem para trazer que vocês tenham vontade de buscar mais, aquela curiosidade pelo aprendizado. Então, vamos continuar aqui na nossa aula e eu quero falar sobre alguns aspectos que Gênesis, na parte do dilúvio, vai tratar. Então a gente vai ver no dilúvio algumas coisas bem características da sociedade naquele momento e também das ações de Deus. Quais são elas? A destruição da humanidade, a destruição dos animais terrestres e do céu, a destruição através de um dilúvio universal, a construção de um grande barco, a destruição global por causa da ira de Deus e o reaparecimento da raça humana e dos animais após o dilúvio. Isso tudo você pode ler depois em Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9, você vai ver todas essas narrativas e, como sempre a gente faz, traz sempre o principal personagem. E o principal personagem do dilúvio não poderia ser diferente, é Noé. Noé é o grande personagem do dilúvio. Pergunta que não quer se calar, que todos fazem: o dilúvio foi real? Noé foi real? Será que o dilúvio foi real? E aí, espero que tenha professoras de classes infantis vendo esse vídeo. A gente precisa tomar um rumo diferente em nossas igrejas. Hoje nós tratamos
o dilúvio como uma história. Igual a história de Cascão, a história da Marvel, a história de gibi. Quando na verdade precisamos trazer essa certeza da veracidade dos fatos que ali estão. Então vamos ver, o dilúvio realmente aconteceu? Vamos olhar Isaías, e aí aquilo que eu falo sempre Bíblia na mão, que é a nossa bússola, o nosso manual para esclarecimento. Então se a gente olhar Isaías 54, do versículo 9 e 10, diz assim: porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Então vê o que Deus está falando. Que assim como nas águas de Noé, Deus está falando que Noé foi verdadeiro. Palavras de Deus, que assim como em Noé, com Noé, fiz minha aliança que não iria mais destruir, estou fazendo minha aliança contigo, que eu não irei mais irar sobre o povo. Então, Deus ali confirmando que Noé foi verdadeiro. Vamos olhar lá no Novo Testamento, Mateus, palavras de Jesus, Mateus 24. Aqui, Mateus 23, 24. Mateus 24, versículo 37 ao versículo 38. Diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vou ler mais um pouquinho na frente. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Presta bem atenção. Jesus está comparando a sua vinda com o tempo de Noé. Se Noé for um mito, a segunda vinda de Jesus Cristo também é. Porque ele está comparando um mito com outro mito. Então, nós vemos a importância dessa fala de Jesus, o peso que ela traz, né, na revelação da veracidade dos fatos que o dilúvio realmente aconteceu. Então, Jesus está autenticando que, conforme aconteceu no dilúvio de Noé, irá acontecer no dia em que Jesus vai voltar. Ninguém estava ali, todo mundo vivendo a sua vida normal, casando, né, fazendo todas as coisas, e de repente Noé entrou num barco, fechou e o dilúvio veio. E assim vai ser na sua vinda, quando ele irá arrebatar a sua igreja. Vamos ver a 1 Pedro. Abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro é um livro pequenininho, se tu deixar tu passa direto. E diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Então assim, presta atenção. Pedro, além de enfatizar que Noé foi verdadeiro, ele enfatizou o número das pessoas. Lembrando que foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dele. Então, se a gente fazer as contas direitinho, 8 pessoas. Pedro nos dá mais um detalhe para mostrar a veracidade dos fatos. Ele mostra que Noé foi verdadeiro, que o dilúvio foi verdadeiro e que a quantidade de pessoas que entraram também é verdadeira. Então, é uma junção de fatos que nos traz a veracidade de tudo que a gente está aqui tratando.
Mas se a gente for olhar também 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Então, vê de novo Pedro dando a importância no relato de que Noé é alguém que o dilúvio realmente aconteceu. E Noé foi real? Será que Noé realmente existiu? Essa é uma pergunta que muitas pessoas ficam se perguntando nos nossos meios, né? No nosso convívio eclesiástico. Mas será que Noé é verdadeiro? Vamos ver lá o que 1 Crônicas diz no capítulo 1, 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Presta atenção. Aqui está dando a genealogia de Adão até Noé. Então Noé está sendo aqui escrito na genealogia. Vamos ver em Lucas 3:36. Lucas 3, lá no Novo Testamento. Lucas 3, sempre com a Bíblia na mão, para a gente poder consultar a veracidade dos fatos. Diz assim no versículo 36: e será de Cainã, e Cainã de Arfaxede, e Arfaxede de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Interessante que esta é a passagem sobre a genealogia de Jesus a partir de José. Né? Fala de José no início, e aí começa de José para trás. José de Eli, Eli de Matate, e assim vai até chegar a Noé. E aí vai segundo fato. Assim como eu falei, que se o dilúvio for um mito, a segunda vinda de Jesus é um mito, se Noé é um mito, José também é um mito, porque a genealogia de José está ligada diretamente a Noé. Vamos lá, Hebreus 11, passei aqui, Hebreus 11, versículo 7, diz assim: e pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Isso aqui são os heróis da fé, e Noé está no meio dos heróis da fé. Então vamos ver que pela Bíblia, biblicamente falando, nós temos a certeza que o dilúvio existiu e que Noé foi real. Daqui a pouco a gente vai ir um pouco mais na arqueologia e algumas outras ciências, também para a gente trazer algo de fora da Bíblia para dentro do nosso estudo, para provar que todo o relato do dilúvio é real. Mas vamos continuar aqui ainda na Bíblia. Vamos ver uma civilização pré-diluviana que não é muito longe, mas o porquê eu trouxe essa civilização pré-diluviana, porque eu quero trazer mais um paradigma, quebrar mais um paradigma dos evolucionistas. Então eu trouxe essa divisão, que junto com essa divisão eu quero que a gente pense mais um assunto que vamos quebrar o paradigma evolucionista. Então vamos lá. Diz primeiro aqui que os homens eram de grandes anos de vida. Os homens, isso está em Gênesis 6, no versículo 3. No versículo 4, na parte A, diz que os homens eram gigantes, os Nefilim. É outra coisa, um homem gigante, às vezes a gente acha que é um homem, sei lá, com 15 metros de altura,
com 150 metros de altura. Lembramos que Golias era um gigante que tinha 2,90 metros, entre 2,75 metros e 2,90 metros. Então, era um gigante, mas não era esse mito que se desenha por aí. Eram pessoas que tinham alturas grandes, mas que não estão longe se a gente for pensar em jogador de basquete. Tem alguns jogadores de basquete com 2,25 metros. Se ele pegar na frente de uma pessoa de 1,68 m, a gente pode falar que tem um gigante na frente. Então imagine, para falar tem que olhar para o alto. Então é essa a perspectiva. Que os homens eram valentes e de renome, homens depravados, e a gente não está longe disso. E aí mais uma coisa que eu digo do evolucionismo, né? Se a raça vai se evoluindo, nós não temos visto isso dentro das características humanas. Homens violentos e corruptos, também não estamos longe disso. É só olhar para Brasília ou olhar para os telejornais e a gente vai ver que o homem continua corrupto. Homens inteligentes e homens vegetarianos. Inteligentes. E aonde a gente vai quebrar o evolucionismo? Na parte dos homens inteligentes. Dizem, né, os evolucionistas, eles defendem a evolução da humanidade. Então, o homem da caverna, o homem sábio, aquelas histórias todas, e vamos ver uma sociedade pré-diluviana. Olha só, não é uma sociedade que está bem próxima de nós. Se a gente for pensar, é uma sociedade que está muito longe, há mais de 4.000 anos longe da gente, e é uma sociedade extremamente inteligente. Aí você pode perguntar, aonde está escrito isso? Vou provar para você. Vamos lá. Presta atenção. Homens extremamente inteligentes. Tubal-Caim, filho de Caim, essa é a 7ª geração após Adão. Então estamos falando que depois de Adão, esse é o 7º ser humano a nascer. Olha aqui que esse indivíduo, estou falando de coisas bem antigas, bem passadas, ele era construtor de todos os instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Eu não sei se você sabe como é difícil manusear ferro e bronze. Então a gente pode ver que Tubal-Caim, ele fazia mineração, siderurgia e metalúrgica. Naquela época, Tubal-Caim já fazia administração de mineração, siderurgia e metalurgia. Nós podemos ver o seguinte, o ferro, para você pegar um ferro e transformar ele em algo, a primeira coisa que você tem que fazer é extrair do minério de ferro o hematite, que é o Fe2O3. E ele vai extrair num processo muito detalhado. Você tem que fazer uma redução de carbono. Não sei quem estudou física vai entender um pouquinho melhor do que eu, né? Se você estudou física, entende bem de física, se puder ajudar lá nos comentários para explicar a complexidade de redução de carbono, eu te agradeço. E isso numa temperatura de fusão de 1535 graus. Não é qualquer temperatura que você fazia uma fundição para fazer uma boa ferramenta. Se você tem ainda essas dúvidas, você pode ver no Story, tem um programa chamado Mestre das Armas, um negócio assim, Mestre do Ferro, que eles fazem fundição do ferro para poder fazer armas. Mas a gente aí vai ver que o ferro já está ali na parte bruta, né? Tubal-Caim não, ele já pegava, extraía do minério o ferro, fazia toda a redução de carbono para chegar no ferro e depois fazia todo o derretimento para poder chegar a fazer uma faca, uma espada, alguma coisa desse jeito. E no bronze é pior ainda
Se você aí também está assistindo aí, entende de física, quiser cooperar, a gente agradece. O bronze ele é composto 90% de cobre e 10% de zinco. É muito complexo manusear cobre para fazer qualquer que seja um instrumento. Isso eu estou falando nos dias de hoje. Você imagine falando do sétimo ser humano nascido na face da Terra, ali, do sétimo homem, sétima geração. Imagine a complexidade de um processo desse naquela época. Então eram homens completamente inteligentes. Completamente inteligentes. E como é que a gente pode chegar a essa conclusão que eles eram homens completamente inteligentes? Vamos pensar aqui. Eles viviam em média 900 anos. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Imagine se eu e você pudéssemos viver 900 anos. A faculdade hoje, vou arredondar aí para 5 anos em média, pegando cada uma faculdade. Se eu fizesse 100 faculdades, eu gastaria 500 anos. E sobraria 400 anos para desenvolver todo esse conhecimento que eu adquiri durante esses meus 500 anos. Agora você imagine um ser humano 900 anos e começa a olhar daqui, começa a olhar dali, fazer o teste aqui. Eram pessoas altamente conhecedoras do ambiente que elas viviam, devido ao tempo que elas viviam. Então, diferente do que os evolucionistas dizem, que os homens naquela época eram homens da caverna, que eram homens bulucotô, homens ogros sem conhecimento, a Bíblia nos mostra totalmente o contrário, que são homens extremamente inteligentes. E como que a gente consegue ver a veracidade do dilúvio dentro e fora da Bíblia? Dentro da Bíblia a gente já olhou, mas e fora da Bíblia? Eu e você estudamos em geografia, né, a Pangeia. Não sei se você lembra que a Terra era um único continente. Presta atenção. A Terra era um único continente. E aí, isso nos traz, né, um relato em Gênesis, da criação, no capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim, ele disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. A água num só lugar e a parte seca. Deus chamou a parte seca de terra, né, o que a gente estuda lá em geografia, a Pangeia, e chamou os mares, que a gente estuda, Pantarasa, ao conjunto das águas. E Deus viu o quanto é bom. Presta atenção, a Bíblia, antes, mesmo, lembrando que a gente falou que Gênesis foi escrito 1440 anos, provavelmente antes de Cristo, então somando com 2.200, a gente está falando aí de quase 4.000 anos. Em 4.000 anos, antes da geografia existir, antes de existir todas essas coisas, Deus já nos falava de uma terra única e de um mar único, que ajunte-se num só lugar as águas. Então a Bíblia já nos mostrava há muito tempo atrás aquilo que o homem iria descobrir. Olha só, o homem só ia descobrir muitos anos depois, através do estudo da ciência. E aí, uma parte interessante é, se você olhar, não sei como é que está a figura aí, mas se você olhar, a África se encaixa perfeitamente. Pega o mapa, se você tem essa curiosidade, e olha se a África e a América não se encaixam. O desenho é idêntico, eles se encaixam. Se fosse um Playmobil, tu ia pegar as peças, um quebra-cabeça, que é melhor de explicar, e elas iam se encaixar perfeitamente. Isso nos mostra que
a geografia, ela não querendo, ela acaba trazendo a certeza de que o relato da criação está ali correto e foi daquele jeito. E como é que a terra se separou? Quando abriu as comportas, que a água, né, veio de baixo para cima, houve a ruptura da terra, e essa água, através das placas, né, tectônicas, houve essa ruptura da terra, a água jorrou e aí houve a inundação de toda a terra. E aí, uma coisa interessante, que a gente não para pensar nos pequenos detalhes. Às vezes a gente foge dos detalhes porque a gente quer pensar no grande, mas é os detalhes que fazem a diferença. Fala assim, mas todos os animais morreram. Eu já ouvi isso de algumas pessoas que não acreditam em Deus, são ateus. E eles diziam assim, se Deus matou todos os animais afogados, como os peixes morreram afogados? Os peixes não morrem afogados. Essa era a pergunta que eles me faziam. Mas olha o relato de Gênesis 7, 23. Todos os seres vivos foram exterminados, da onde? Da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos, que se movem rente ao chão. E as aves do céu foram exterminadas da terra. Presta atenção, vou ler de novo. Os pequenos detalhes. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Da face da terra. Tanto os homens como os animais grandes e os animais pequenos. E aí onde esses animais se moviam? Que se movem rente ao chão. Então quem morreu? Foi os animais aquáticos? Não. A Bíblia nos diz que foram os homens, os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão. Todos os animais da face da terra. E mais quem? As aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E aí, mais uma coisa que a gente pode quebrar de novo. O dilúvio foi territorial ou foi em todo o planeta? Vamos voltar aqui uma figura. Deixa eu voltar aqui. A gente lembra aqui que a gente viu da Pangeia. Não sei se você já viu o fenômeno da natureza de os animais, eles fazem o quê? Eles fazem a revoada para outros lugares. Se o dilúvio fosse territorial, não haveria a necessidade de se salvar os animais, porque os animais eles fazem as mudanças de locais sempre quando há um fenômeno da natureza. Nós podemos ver que quando vai ter algum tsunami em algum país, os primeiros a sentir e meter o pé são os animais. Você não precisa falar nada com eles. Eles já sabem, né? Deus já colocou esta coisa nos animais que eles mesmos pegam e saem. Isso é um ponto. O segundo ponto, se foi um dilúvio territorial, para que Noé teria necessidade de salvar animais de todos os cantos e não só da onde ele vivia? Porque Noé, Deus ia falar para Noé fazer uma construção para abrigar animais de todos os cantos, para preservar animais de todos os cantos. Essas perguntas vocês precisam se fazer. Será que realmente foi territorial? Se fosse territorial, por que os animais precisaram ser salvos? Porque se fosse só territorial, eles mesmos se salvariam sozinhos. Ainda mais lembrando que a Terra é um continente só. Então era fácil a migração dos animais. Os animais sempre migram quando acontece alguma catástrofe, né, ecológica. Antes dela acontecer, os animais migram. Se você não está crendo no que eu estou falando, você pode pesquisar na internet os relatos que os animais
seres migratórios sempre quando há um desastre ou uma necessidade de mudança climática. Os animais são os primeiros a sentirem e eles fazem a migração. Voltando aqui para o nosso assunto, uma outra coisa que agora os fósseis, né, nos ajudam a entender que o dilúvio foi verdadeiro. Nós temos vários lugares no deserto que se há fósseis de baleia. Eu sei, você deve ter ficado um pouco chocado, mas é isso mesmo. No deserto há fósseis de baleia. Eu trouxe 3 parques arqueológicos, existem muitos outros, até na China e em outros lugares, mas eu trouxe 3 para a gente não ficar em parque arqueológico, porque não é uma aula de arqueologia. Mas como a gente está querendo aqui defender a veracidade dos fatos do dilúvio, então eu vou trazer aqui 3. Um que é o Vale das Baleias, que fica localizado a 170 quilômetros de Cairo, no Egito. Cairo aqui é um fóssil de uma baleia. No deserto de Atacama, no norte do Chile, e no deserto do Saara. Se você conhece o deserto do Saara, você já viu em filme alguma coisa, você sabe que ele é extremamente seco. A pergunta que não quer calar: como essas baleias foram para lá? Nesse parque arqueológico do Vale das Baleias, e ele tomou esse nome porque já se encontraram mais de 40 fósseis de baleias, ele acabou tomando o nome de Vale das Baleias. Presta atenção. Se o dilúvio não houve, se é um dilúvio não é verdadeiro, como essas baleias foram parar no deserto? Estou falando de 3, mas existem muitos outros desertos, como eu falei, na China e outros países. E esses são países, se a gente for olhar, Chile e Egito são completamente distantes. E aí como a gente teve essas baleias? A não ser que você acredite que baleia voava antigamente. Mas vamos continuar aqui. Um outro ponto interessante na ciência é a paleontologia. O que ela diz? Vamos lá sobre fósseis. Primeiro que o bom estado de preservação em que os fósseis são geralmente encontrados demonstram que o sepultamento foi rápido. Não sei se você já viu um animal morto, se ele ficar sobre a terra, ele vai apodrecer e vai sumir. Para que um animal vire fóssil, ele precisa ser rapidamente sepultado. Rapidamente. E você, morto, você não se autossepulta, né? Você precisa de um fenômeno para sepultamento. A maioria dos fósseis são encontrados em rochas sedimentares, o que implica em muita água e muita lama. Isso é totalmente fantástico você parar para pensar. Depois você pode pesquisar sobre rochas sedimentares. Toda rocha sedimentar precisa de água. Água. Como aqui tem água no deserto do Saara. E precisa-se de muita água para poder criar lama e virar rocha sedimentar e ali encobrir os animais. Então, segundo a paleontologia, não estou falando nem de Bíblia no momento, estou buscando artifícios fora, dentro da ciência, para comprovar alguns fatos que tornariam bem verdadeiros o fato que o dilúvio existiu. O terceiro, fósseis em rochas sedimentares são encontrados em todos os continentes do planeta. Então, em todos os continentes do planeta, você vai encontrar rochas sedimentares. O que isso prova? Que em algum momento, naquele lugar, houve uma grande concentração de água. Então, a paleontologia nos traz 3 detalhes importantes para que eu e você, olhando para isso, entenda. Em algum momento, em todo o mundo, houve um grande volume de água. Mas vamos voltar. Antes de eu voltar aqui para a Bíblia, eu vou trazer aqui
uma coisa de física. Eu não ia trazer, mas eu pensei aqui bem, vamos trazer. Se você olhar, um peixe ele tem a mesma densidade da água, porque senão ele flutuaria. Então ele precisa ter a mesma densidade da água. Se você for olhar um mamífero, ele tem uma densidade menor do que a densidade da água, por isso que ele flutua um pouco mais. E se você for olhar um pássaro, ele tem uma densidade menor do que um mamífero. O porquê que eu estou falando isso? Muita água, muita densidade. Pouca água, quando começou a baixar, pouca densidade. Quando há pouca densidade, o que vai ficar por baixo? O que tem muita densidade, os peixes. Depois os mamíferos e répteis. E por último, as aves. Se você for pesquisar, as camadas que a arqueologia acha estão nessa sequência. Você vai fazendo as escavações, primeiro você acha as aves, depois os seres humanos, os mamíferos e os répteis e por último os animais aquáticos. Isso de novo prova que em algum momento morreu alguém afogado junto aves, répteis, mamíferos, e quando se secou alguma parte que tinha peixe, essas coisas, e eles não conseguiram voltar para o mar, também morreram. Então isso de novo, a densidade mostra que em algum momento toda a terra estava alagada. Então nós vimos que a Bíblia confirma que Noé e o dilúvio foram verdadeiros. Os fósseis encontrados no deserto mostram que o dilúvio aconteceu. A geografia nos mostra que a criação está correta e a paleontologia nos mostra que esses fósseis encontrados precisavam, para serem conservados durante tanto tempo, ter tido um grande volume de água para se formar aquela lama e para que fosse enterrado rapidamente aquele corpo e aí sim ser transformado em fóssil. Agora voltando para a nossa Bíblia, nós vamos ver o seguinte: a esperança para um novo começo. E aí diz assim, Gênesis 6, 8 a 10. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vamos parar aqui. Há uma esperança na sociedade. Apesar da sociedade pré-diluviana, como nós vimos, era depravada, Noé era a diferença nessa sociedade. E por isso, Deus não destruiu toda a criação, porque Deus achou graça em Noé. Enquanto tivermos homens e mulheres que despertem aos olhos de Deus graça no seu coração, ainda teremos o agir de Deus sobre a face da terra. Precisamos criar a esperança, eu e você somos a esperança de dias melhores na face da terra. Somos representantes do reino de Deus. Por causa de Noé, um homem justo, achou graça perante os olhos de Deus. Deus preservou a sua vida e da sua família, e por isso estamos aqui. A segunda parte, Gênesis 17, 18, diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio das águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Deus é um Deus de aliança. Quando eu e você
achamos graças perante o olho de Deus, Deus vai cumprir a sua aliança para conosco. A aliança de Deus nunca e jamais será quebrada. Ela não foi quebrada na vida de Noé. E ela não será quebrada na minha e na sua. E toda vez que chove, quando nós olhamos para o céu, nós vemos o símbolo da aliança de Deus para com Noé. Nós vemos o arco-íris. O arco-íris do qual os cientistas não conseguem explicar de maneira que seja única como se forma esse arco-íris. Mas eu e você sabemos o porquê ele se forma. Ele se forma para que eu e você lembremos que é um Deus em nós, que cuida de nós, que é um Deus de aliança, é um Deus que cumpre a sua aliança. E por isso, na próxima aula, se assim Deus permitir, estaremos vendo o Deus de aliança através da vida de Abraão. Espero que você esteja gostando das aulas. Ajude-nos se inscrevendo no canal, deixando seus comentários. E nessa aula eu sei que é uma aula que levanta bastante polêmica. Eu gostaria que você participasse, colocasse lá no comentário o que você concorda, o que você não concorda, o que você achou que você de repente tinha uma visão diferente. Agora com a aula você começou a criar curiosidade, você começou a pesquisar. E se você tem alguma coisa para acrescentar, acrescente. O canal é nosso, as aulas são nossas, não sou eu, somos nós que vamos fazer essa aula ficar bacana, essa aula ficar didática e essa aula ser para conhecimento e agregar valores espirituais na nossa vida. Que Deus te abençoe profundamente, que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, não só nos dias de hoje, mas para todo sempre, e que o povo de Deus possa viver espelhando o amor de Deus sobre a face da terra, queimando as chamas do Evangelho no seu coração e brilhando a luz de Cristo em suas almas. Que Deus nos abençoe, que nos dê um domingo maravilhoso, que Deus possa falar no seu coração no culto mais tarde, e que se a gente não se ver mais nessa terra, tenha certeza que iremos nos ver no céu. Que Deus te abençoe e te guarde de graça, e até a quinta aula com o Deus de aliança através de vida de Abraão. Um beijo no seu coração. Eu sou o Cadu e este foi mais um vídeo de Firmados com Deus.